Olá, pessoal do nono ano, eu sou a professora Railda de Matemática. Antes de nós darmos início à nossa aula de hoje, a continuação, eu tenho aqueles recados importantes para você, mesmo estamos na reta final aí do nosso ano letivo, atípico, mas não esqueça de fazer lá no link número 1, a atividade obrigatória, para que você confirme a sua presença. E também verifique na sua escola quais os dias que estão abertos para você ainda ir lá, retirar as atividades, fazer certinho, entregar para o seu professor, para ele fazer a correção, atribuindo nota e a sua presença. E ainda temos os meetings, com os nossos professores, para que você tire alguma dúvida ainda que ficou, para que você reveja os seus colegas antes de nós entrarmos de férias, tá bom, gente? Então vamos lá. O que a gente viu na aula anterior, Então, nós estudamos a retomada do conteúdo sobre gráficos, a tratamento da informação, análise e construção de gráficos. E hoje nós vamos dar continuidade nesse assunto, porque ele é super importante e há uma imensidão de opções, de exercícios, de situações que nós podemos ainda exercitar. Olha aqui, cartaz super interessante sobre a distribuição de água no mundo, Então, quanto nós temos de água congelada, de depósitos subterrâneos, de lagos e cursos d'água e de umidade do ar. E também quanto nós temos da água salgada e da água doce. Então, 97% da nossa água é salgada, são de mares, Então ela ainda não é utilizada para consumo. Então por isso que é super importante a gente, economizar água na nossa casa, na nossa cidade, no nosso estado e aí no Brasil, Tá bom? Então vamos lá. Então vamos começar com um exercício para que você continue aí sendo bem fácil, bem capaz de resolver. Então veja lá. O gráfico a seguir representa as vendas de equipamentos agrícolas de uma indústria. Então, o que eu tenho nesse gráfico? Aqui na parte horizontal, eu tenho os meses de vendas, De janeiro até junho. Então, eles pegaram um semestre do ano, certo? E aqui na minha vertical, quantas foram as unidades vendidas nesse período, Então, de 0 a 50. Ele pergunta para você responder. Pode-se afirmar que, letra A, foram vendidos 90 equipamentos até abril? Letra B, as vendas aumentaram mês a mês? Letra C, foram vendidas 100 equipamentos até o mês de junho? Letra D, o faturamento da indústria aumentou de março para abril? Então, o que se vai fazer? Você vai colocar o gráfico no seu caderno e as opções ali e vai já responder, que daqui a pouquinho nós retornamos com a resolução.
Vamos ver então como é que ficou essa resolução? Então, as opções estão aqui. Como é que a gente resolve esse exercício? Então, vamos ver, de acordo com as alternativas, qual vai ser a mais correta. Então, até abril foram vendidos. Como é que eu vou fazer essa solução, essa resolução? Eu vou ver no gráfico, né, quantas as unidades que foram vendidas até abril. Então, janeiro foram 10, fevereiro 20, em março foram 30, em abril também foram 30. Então, totalizou 90 unidades. Observe que nos meses de março e abril, não houve aumento de vendas, né? Foram a mesma quantidade de unidades vendidas. E até junho foram vendidos quanto? Então, aqui eu tenho que somar todos os meses, começando de janeiro 10, fevereiro 20, março 30, abril também manteve seu mesmo número de vendas, 30, maio 40 e junho 50. Com todas essas informações, agora eu consigo identificar qual é a alternativa correta, que é a letra A. Foram vendidos 90 equipamentos até abril. Então, nesse exercício, assim eu já não conseguia identificar somente lendo, né, as alternativas. Eu tive que já observar o gráfico e fazer, né, essa soma aí dos meses com a quantidade de equipamentos vendidos. Vamos para um segundo exercício. Em um curso preparatório, foi realizada uma pesquisa entre os estudantes para descobrir qual a área de conhecimento cada um pretendia se inscrever no vestibular. Os anos passam muito rapidinho, daqui a pouco é vocês aí se inscrevendo no vestibular. Os resultados dessa pesquisa estão apresentados no gráfico abaixo. Então, nesse gráfico aqui, eu tenho áreas de conhecimento, que são ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas, ciências agrárias e ainda tem aquele que não definiu, né? Estou indeciso, não sei o que fazer. E aqui na minha vertical é o percentual de alunos, né, de estudantes que responderam a essa pesquisa. Então eu vou deixar um tempinho para você, então, copiar o enunciado, para que daí na próxima tela vem as opções que vão me representar essa situação.
agora a gente vai verificar então o que o exercício pergunta em relação aos estudantes. Qual é a tabela que representa a relação entre os dados deste gráfico? Então, qual que é a alternativa correta em relação, né, a esses dados com os estudantes? Então, eu tenho letra A, letra B, letra C e letra D. Tá? Então, aqui estão as áreas de conhecimento e os percentuais. Tá? Então, é super importante que você coloque aí no seu caderno essas alternativas, já com o enunciado que você já escreveu, aí você analisa e vê qual que é a resposta correta. Pessoal, nesse exercício eu precisei fazer cálculo? Sim ou não? Não, né? Eu só precisei observar, né, as opções da letra A, da letra B, da letra C e da letra D. Qual que foi a alternativa correta? Então, veja lá. A foi a letra B. Por quê? Eu pego a área de conhecimento, né, e vejo o percentual. Então, na letra B é que realmente faz um espelho do meu gráfico, tá? Então, 21% de humanas, 19% de exatas, 28% biológicas, 15% agrárias e 17% não definiu, né? Então, você veja que nesse exercício eu não precisei fazer cálculo, né? Bastou eu estar atento, observando os dados. Certo, gente? Então, agora nós vamos para um exercício bem prático. Quem vai fazer, lógico, é você. A tabela, exercício número 3. A tabela representa a porcentagem dos domicílios brasileiros com acesso à internet de 2011 a 2016. Então, eu tenho os anos aqui e tenho os acessos. Então, o que você vai fazer? Você vai construir o gráfico de linhas referente a esta tabela. Qual que é a dica que a prof te dá? Então, aqui no eixo horizontal, você vai pôr os anos. E no eixo vertical, a porcentagem que teve de acesso à internet. Então, lembrando que em 2011 foram 36%, 2012 40%, 2013, 43%, 2014, 50%, 2015, 51%, 2016, 53%. O que a gente já observa? Que cada ano tem um aumento de mais acesso. Nós estamos em 2020, em meio a uma pandemia. Então, já imagine quantos %, né, de pessoas, né, no domicílio acessam a internet. Com certeza aí na sua casa todos, né, acessam a internet. Então você tem essas duas dicas. Lembrando que então no horizontal é o ano. Então começando com 2011, terminando em 2016. Na vertical
o meu percentual. Os exercícios anteriores, eles já também servem como exemplos, eu sempre começo com o 0. Qual é a margem, qual é o percentual que eu vou colocar começando com o 0? Olha aqui, eu começo com 36 e termino com 53 nesse exercício. Então, você pode fazer uma escala de 10% a cada ano. Beleza, gente? Então, coloca aí no seu caderno e já tenta resolver para a gente voltar com a resolução. E aí, gente, como é que foi? Eu acho que bem tranquilo, né? Então, como é que eu vou fazer a resolução, né, desse exercício? Então, construa o gráfico de linhas referente a esta tabela. Qual que é a tabela? Dos anos e qual é o percentual utilizado na internet.
Então, lembra que a prof deu a dica, né, que aqui na horizontal são os anos, né, 2011, 12, 13, 14, 15 e 16, que é o que ele nos deu no exercício. Então, ele quer saber a porcentagem, né, dos domicílios brasileiros com acesso à internet. Então, no 2011, quanto é que foi? 36%. Então, aqui eu fiz, dei a sugestão para vocês fazerem de 10 em 10, porque começava, né, no 36 e finalizava no 53, tá? Ah, prof, eu posso fazer de 5 em 5? Pode. De 20 em 20? Pode. Você pode fazer como você quiser. Só que dessa forma, ele fica visualmente depois melhor, né? Então, aqui eu uso daí do 0 ao 10, né, a cada 1 centímetros, né? Para aqui eu tenho 36, né, em 2011. Em 2012, ó, já foram 40%. Em 2013, a minha tabelinha já subiu um pouco mais, 43%. Em 2014, já tenho 50%, né? Em 2015, 51% e 2016, 53%. Então, eu marquei todos esses pontos. O que o exercício me pedia? Para que eu fizesse um gráfico de linhas. Então, com essas informações colocadas no gráfico, agora eu vou passar uma linha dentro das informações que foram postas no gráfico. Olha aqui como é que ficou o nosso gráfico. Como a prof falou no início do exercício, a cada ano, né, há um aumento de gente, né, das pessoas lá de casa usando a internet. Muito mais, né, nesse ano de 2020, aí com a pandemia, onde nós temos que estudar pelo computador, pelo tablet ou até mesmo, né, pelo celular, né, porque nós temos que ir atrás, né, das atividades que a escola ou que, né, a Aula Paraná nos oferece, certo, gente? Então, na aula de hoje, né, gente, a gente viu muitos exercícios, né, sobre essa análise de gráficos, né? Em alguns exercícios a gente fez eles só visualmente, né, através, né, da interpretação dos dados. Em outros a gente teve que fazer alguns cálculos, certo? Então, tratamento da informação, análise e construção de gráficos. Super importante essa matéria, né, esse conteúdo aqui para nós do 9º ano, tá certo, gente? Então, fiquem bem, tudo de bom, se possível, fiquem em casa e até mais.